Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto. Se apresentem. Eu? Vai, Eu gente. apresento você. Esse é o Fábio Carleto. Essa é a mãe. Que bonitinho. Mas eu imagino que vocês já saibam disso, né? Sim, mas nunca se sabe quando tem algum novato aqui. Algum salgadinho. Eu vi uma pessoa... Chamaram a gente de salgadinho? Não. Os ouvintes... que legal falar isso. Uma... Espectadores, né? Espectadores. Espectadores Muitos aqui no Muitos YouTube. escutam Quem no gosta de Spotify. ouvir no Spotify, São os salgadinhos? ouvintes. Então, aí ele falou, é porque eu sou salgadinho. Não sei o quê. Ah, foi fofo isso aí. Você sabe que eu e o Matheus estávamos vendo esses dias, a gente tem aproximadamente 150 espectadores recorrentes, né? Frequentes. Olha. Oh, muito E- obrigada. Você sabe que para muita gente que está no YouTube, isso é uma bobagem, né? 130, Matheus? 300 no total. 300 no total, já passamos de 300 inscritos, dos quais metade são recorrentes. Nossa, Uhum. eu acho muita coisa. Uau. Pra quem tá no YouTube e tal, isso é um número irrisório. Mas a gente achava que a gente ia ter até bem menos do que isso. porque Nossos assuntos, digamos, não são exatamente populares, não é mesmo? Sim. Né? É uma conversa mais de tiozão, assim. Dá uma temperada aí É. nas conversas, nas situações da vida. Ou a gente precisa de uma figurinha daquele açougueiro fazendo assim. Açougueiro. Você viu que a pessoa é muito inteligente. O cara é super famoso. Maria Clara, chefe, falam sei lá tão- o que, é Eu um esqueci o nome açougueiro. Falam tão bem da Maria Clara, mas nunca ninguém imaginava que ela ia chamar o cara lá um puta chefe de açougueiro. Mas você sabe o nome dele? Não, mas eu sei que ele não é um açougueiro. Mas ele... Sei lá. Não, acho que ele faz isso, sim. Não, ele... Eu já entrei no Instagram dele, ele mexe. Você não com- sabe, Matheus, o nome dele? até porque é muito comum o açougueiro colocar sal na carne, né? Não, mas aí era um vídeo específico. Ele sei é lá. cozinheiro, minha filha. Ele pode ser Ele os é dois, um você já parou chefe. pra pensar Bom, nisso. vocês perceberam que a Maria Clara, sim, tem uma inteligência superior? Sim, mas ela também pode errar, né? Então, depois vamos descobrir o nome do açougueiro. É. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, por estarem com a gente também nas ruas, nos comentários aqui. Tem sido muito legal, muito gratificante. Agradecer também os nossos patrocinadores, sem os quais isso aqui não seria possível. São tantos que eu preciso de uma cola. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Patrão Rig Cruz Advogados, Rodamuc, Remax Smith, Matrix Contabilidade, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Família Thompson, Spinehead, e temos 2 estreantes aqui conosco, né? Nós tivemos já no último episódio, né? Que são a Camila Macedo Joias e o Marcel Lima, planejador financeiro. Então, Sejam muito obrigado. bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês conosco. Estamos muito felizes aqui de ter o nosso time engrossando, né? E nós estamos aqui já no início de uma segunda temporada, senhoras. Exatamente. Uhum. Senhora Exatamente. e senhorita. Estamos na nossa segunda temporada. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, se Uhum. inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com os seus amigos. Vamos aumentar aí esse tempero, esse sal. E eu pedi para você também o seguinte: para nós é muito importante o número de inscritos. Se você conseguir 1 inscrito para nós, né? Então a gente pede isso para você, consiga 1 inscrito para nós. Quem sabe 2, seria incrível, a gente ficaria muito agradecido. Então contamos aí com a sua ajuda também no sentido não só de nos prestigiar como tem feito, a gente é grato, mas fazer com que a gente chegue a outras pessoas. Sim, quanto mais salgadinhos, melhor. E Que curtam também os nossos episódios. Sim, ativar o sininho da notificação. Aqui tem para todos os gostos. Se você não gostar de um bate-papo, pelo menos já temos tantos, Então, que pelo menos algum deles você vai gostar. E aí você compartilha com um amigo É isso aí. e é capaz para que ele dar uma goste força. também. Essa foi uma grande introdução. Pois Então, de que falaremos, Maria Clara? Minha mãe estava ali falando sobre os temas de tantos eles. Hoje estamos aqui para falar sobre um que particularmente eu acho um tema bem interessante, assim, eu acho muito legal falar sobre ele, que é a vulnerabilidade. E aí você deve estar se perguntando, quê? Por que eles vão falar de vulnerabilidade? Qual o contexto, né? Uhum. Bom, acho que aí vale uma menção a Brené Brown, que é uma pessoa que mudou primeiro a trajetória profissional do meu pai Sim, sim. e depois a minha, porque eu tive a oportunidade de conhecê-la enquanto eu ainda era criança e depois
Eu comecei a incorporar mais coisas que ela fala na vida pública e tal. Ela já fez TED Talk, assim, sabe? Tem documentário também. Mas essa tá no parte... Netflix também, né, filha? eu vou deixar essa parte pro meu pai, que eu sei que ele gosta Podemos bastante deixar dela. as referências aqui Ah, para sim. vocês. Sim. Na descrição vai ter, então. Muito bem. Antes fazer uma menção importante também, né? Nós estamos aqui nos estúdios do Hubcast. Esse é um endereço bem no centro da cidade, como você pode ver. Esse é um dos espaços em que a gente pode fazer gravações. Se você também tem vontade de produzir o seu conteúdo, você pode estar conosco. E também fazer uma menção ao Rafael Almeida, papai do ano agora, né? Então, parabéns para o Rafael, para a Carol. Eles que são da ONS Produtora, que também dão uma assinatura toda especial aqui para o Sal Podcast. Onde estávamos mesmo? Você ia falar um pouco sobre a Brené Brown. Sim. É muito interessante a gente pensar no contraste do assunto que nós estamos trazendo aqui, né, que é vulnerabilidade, com esses tempos que nós vivemos em que todo mundo tem que ser super-herói, né? Então é exigido de você, de mim, de todo mundo, né? Eu diria até que, principalmente das mulheres hoje em dia, tem sido exigido isso, né? Que a gente entre na briga, dê porrada pra caramba e não saia machucado. A gente tem que ganhar todas, a gente tem que ser o bom, tem que ser o... Enfim. E é uma conta que não fecha. E aí, um adendo. Não só a gente ouvir isso, de um lado a gente tem essa narrativa, mas a gente também escuta muito a ideia do ame a si mesmo, não se machuque. Se tem alguma coisa que vai te deixar desconfortável, vai te colocar em uma posição ruim, não faça e tal. Então, a gente tem muito esses dois extremos, inclusive... Sim. Que eles têm a ver com esse tema. A gente, no desenrolar aqui dessa história, a gente vai ver melhor como é que acontece, né? Mas são narrativas muito superficiais que são vendidas pra gente, né? Então, ou do baita super-herói que faz tudo certo, não toma uma porrada, como você bem comentou, ou então da pessoa que, não, mas eu escolho me preservar, eu não vou me colocar à prova das coisas, tal... Eu prefiro ficar segura aqui, ficar seguro. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante, assim, essa questão da segurança e de amar a si mesmos, colocar em primeiro lugar. Também recebe o nome de qualidade de vida, às vezes. Vem travestido com esse rótulo. Eu tô querendo qualidade de vida. Uhum. Né? Sim. E por qualidade de vida, o pessoal entende que é uma vida sem sobressaltos. Sim. O que também não vai rolar. Né? Então... meu amigo, minha amiga, a gente precisa ter uma conversa séria. Como diz uma série meio besterol, que eu assisti um tempo atrás, mas que tem um roteiro fora de série, que são os esportes estranhos ao redor do mundo. Num deles, o cara diz o seguinte, que, segundo uma cultura antiga, viver é sofrer. E felicidade é encontrar significado nesse sofrimento. Então, assim, a sua vida vai doer. Fala isso no programa? Fala isso no programa, Isso é uma coisa que o Viktor Frankl fala, né? Sim, e você vai encontrar esse pensamento em várias correntes. Esse, se não me engano, vem do budismo, né? Que inclusive é uma corrente que tem muitos pensamentos, frases assim que param em pé, né? Claro que, enfim, tem suas contradições, né? Mas, enfim, mas tem lá... e esse é um pensamento também do budismo, né? E você vai encontrar em outras culturas. O fato é que viver dói. E ok, né? Acho que essa é a ideia com a qual a gente pode lidar. Curiosamente, a gente observa as pessoas fazendo um grande esforço para esconder as suas mazelas. Uhum. Como se assim elas pudessem ficar, digamos, ocultas. Como se ninguém fosse perceber as mazelas do sujeito ou da sujeita, né? Ao assistir o Vulnerabilidade e Coragem, que é essa palestra da Brené Brown no Netflix, eu já recomendei ela, assim, às dezenas, talvez já às centenas, né? Porque é realmente um texto, um testemunho muito interessante que coloca a gente nessa percepção de que, cara, você vai ter que tomar contato com a tua fragilidade em algum lugar. E o grande paradoxo, a coisa mais legal da história, é que no momento em que eu tomo contato com a minha fragilidade, eu imediatamente tomo contato com as minhas forças. Sim.
E eu lembro de assistir esse documentário, quando não é bem um documentário, né, mas é uma palestra, Acho assim, que né? não tá errado chamar de documentário. Enfim. A frase, assim, que mais me marcou foi... Acho que não foi nem exatamente uma frase, mas um pequeno trecho ali, no qual ela começou a falar com a plateia e ela perguntou, ela pediu para pensarem num exemplo de coragem, alguma pessoa que fez algo corajoso, alguma situação específica. Ela falou, pensou? Beleza. Agora, me responde o seguinte, a pessoa que teve esse ato de coragem, ela estava vulnerável? Ela estava em uma situação de vulnerabilidade? Ou ela estava completamente segura? E aí todo mundo falou, caraca, a pessoa estava em uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Aham. E aí ela disse que não existe nenhum ato de coragem, não existe coragem verdadeira quando você não está em contato com a sua vulnerabilidade. Então, hoje em dia, se a gente começa a prestar atenção no padrão das coisas, tanto assim, o marketing, o estilo de vida, alimentação, rotina, tudo que a gente vive hoje em dia, nessas décadas, induz a um sentido, assim, uma sensação de anestesia, de anestesiar tudo aquilo que não é exatamente agradável. Uhum. Eu tenho feito uma experiência nos últimos dias que eu tenho ficado sem escutar música, assim. Tipo, eu abro raras exceções, mas eu tenho tentado ao máximo, assim, ficar sem escutar música, porque eu acho que é uma coisa que, assim, todo mundo deveria fazer, porque é algo estimulante, assim, e geralmente nos coloca em um estado que não é exatamente alinhado à realidade. Dependendo da música, né? Você tá falando? Não. Qualquer música. Qualquer música, ela altera um pouco o teu estado de espírito. Sim. E aí, é muito engraçado você perceber que quando você tá no silêncio, as coisas, elas parece que ficam mais cruas. Entendi. O seu contato com a realidade, ele fica mais aguçado. Você não tem por onde correr. Não. Você tem que... Não dá pra você... porque a música, ela dá uma espécie de válvula de escape. Entendi. Ela te dá não é exatamente uma habilidade, mas ali uma possibilidade de interpretação do momento que você tá passando, um pouco diferente, um pouco mais abstrato, mais assim, né? Quando você tá em contato com o silêncio ou com o barulho natural do que tá acontecendo ao redor, é quase chocante, assim, depois de você ficar tanto no próprio pensamento, ou na música, ou ouvindo um podcast, ou ouvindo qualquer coisa. Quando você escuta o silêncio, isso é muito desconcertante, assim. Nossa, muito interessante, Maria Clara, você falar sobre isso. Nós não combinamos, mas ontem eu ouvi Arno Alcântara, que é um estrategista de marketing e muito mais para nós, né? É um professor, assim. Ele estava falando exatamente sobre este assunto. E ele falou uma coisa, propôs um exercício para que a gente pudesse conversar com alguém e tentar manter uma atenção plena a essa pessoa. Sim. Sem, tipo, porque hoje em dia é uma coisa comum, né? Você tá conversando com alguém, a pessoa pega o celular, vai lá, sei, então, né? Não sei o quê, nananã, tá, não sei o quê, né? E aí ele falou assim, que a gente precisa encontrar esse lugar, esse silêncio. E aí você pode continuar, porque eu já fiquei... Achei muito interessante você falar disso. A gente tá muito em sintonia hoje, né? Tipo, até a roupinha. Então, a roupa, nós não combinamos. Quando eu fui escolher a roupa, eu pensei, caramba, eu acho que hoje eu queria uma coisa mais em harmonia, assim. Às vezes a roupa fica um pouco desconexa, né? De nós três. Aí eu pensei, acho que eu vou botar um azul, assim, deve combinar. E os três. Gente. Talvez seja o fenômeno EJC. Pode ser o fenômeno EJC. Pra você que tá em casa, eu tô falando que semanas atrás deste momento em que você está vendo esse vídeo, a gente esteve juntos no Encontro de Jovens com Cristo. Mas se você não viu esse episódio, só você andar 2 casas para trás que tá lá. Boas memórias. Desculpe. Mas você ia falar alguma coisa antes. Eu ia falar que para mim é muito difícil. Pois é, pra mim também. Não é fácil, não. É muito difícil. Mas, então, a gente tava falando sobre essa questão da
anestesia do mundo real, assim, né? Então, tudo à volta tem induzido para que a gente tenha uma... Ah, não, vamos se distrair um pouquinho, veja uma série, descansa, não sei o quê. Não necessariamente. É bom que a gente esteja em contato com a realidade nua e crua e com as nossas vulnerabilidades. Porque quando você escuta esse silêncio, eu digo escutar o silêncio porque não só o silêncio em si, a ausência de barulho, mas aqui eu também considero o silêncio esses barulhos naturais, assim. Hoje, eu tinha descido, assim, no meio da aula pra tomar um ar, porque eu fiquei com muito calor, eu até comentei com a minha mãe, tava com muito calor hoje de manhã, quase desmaiei uma hora. Pudera. Então, e aí, o meu próprio professor, ele falou, Maria, vai lá tomar um ar, que eu tô vendo que você tá cansada, tal, pra você ficar mais atenta, não sei o quê. Eu fui, e, assim, tem um monte de árvore na área lá que eu fui, e pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi o som dos passarinhos, eu pensei, caraca, quanto pássaro que tem aqui, eu nunca tinha notado. Quanto pássaro hoje, né? Não, mas não é então, hoje. Hoje, foi exatamente o que eu pensei. Meu Deus, mas hoje especificamente tem bastante pássaro. Uhum. E eu acho que eu pude me atentar a isso, por quê? Porque eu tenho feito esse exercício de prestar mais atenção naquilo que tá à minha volta. Porque, voltando para a questão da vulnerabilidade e da coragem e de tudo mais, assim... A gente tem uma impressão de que a gente tem que fingir, assim. Então, não, mas... então eu vou fazer tudo que eu achar que vai ser confortável pra mim. Ou então, aquela outra ideia, aquela outra narrativa de eu vou fazer tudo aquilo que é esperado de mim. Eu vou ser um super-herói aqui e eu não vou levar porrada nenhuma. E aí a gente deixa de admitir... tanto para nós mesmos quanto publicamente, a gente deixa de ter conversas reais com outras pessoas e reflexões e um certo exame de consciência sobre aquilo que nos abala, sobre os nossos defeitos, as coisas que nos tiram assim de um estado de bondade, da forma como a gente deveria estar realmente. Ó, eu vou dizer para você que, pessoalmente, a palavra vulnerabilidade, ela me causa um desconforto. É muito esquisito pra mim. E assim, hoje eu estou aqui quase como uma espectadora também. Vou fazer aqui, às vezes, de quem tá em casa, ou ouvindo, ou nos assistindo. Porque assim, eu não vi essa palestra da Brené Brown. Eu não sei. Viu sim. Não vi, não. Não? Eu pensava que você tinha visto comigo em um Não, momento. não eu vi. acho que sim, eu lembro de você Ai, no vocês quarto. acreditam que o Fábio Vendo assistiu e não me chamou? Ah, não vamos nem entrar nesse que assunto. coisa, né? Você vai ficar muito vulnerável nesse assunto. Então, eu não assisti. Eu não assisti, não. 7-1 isso Depois aí, né? a Maria Clara também assistiu e eu não assisti. Então, Elas vivem se juntando pra ver coisas sem mim. então assim, eu não sei exatamente aonde esse assunto vai chegar. Lógico, eu tô entendendo aqui o que você tá falando, mas você tá dizendo exatamente da gente se colocar. E eu digo que, assim, por mim, eu sinto, assim, um desconforto grande de ouvir a vulnerabilidade, ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. E aí? Vamos, E aí? Vamos discutir, Me expliquem. Vamos discutir a relação. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de, às vezes, estar numa conversa detida. Uhum. Sim. Por quê? Você tá me falando um negócio, ele me dispara a necessidade de fazer algo. Eu sou muito materialista, né? Eu quero materializar Sinestésico, coisas, né? digamos, vai. Sinestésico. Então eu quero materializar uma coisa. Né? As pessoas não entendem quando eu falo materialista muitas vezes. Elas entendem que eu tô falando que eu sou um sujeito venal. Apegado ao dinheiro. Que é exatamente o contrário. Né? Então, o que acontece... E não é que eu não ligue pro dinheiro. Enfim, espero que você entenda. Né? Mas a questão é a seguinte. Você tá me falando um negócio do tipo... porque... Puxa, será que a gente podia ver para comprar aquela lâmpada que queimou? Eu quero providenciar. Ele já tá com o celular na mão no negócio, procurando lâmpada. Porque eu tenho medo de esquecer. Porque eu tô sempre envolvido com muitas coisas e eu acabo muitas vezes esquecendo algo. Uhum. E eu não gosto de esquecer, não gosto de deixar alguém na mão, não gosto. Então eu quero fazer na hora, certo? Exatamente por isso,
certas coisas me incomodam muito. Então, do tipo, eu separei uma roupa para doar, eu quero que ela vá, não quero que ela fique lá. A Mônica, por exemplo, ela já quer... Ah, por isso que ele falou, vamos discutir a relação. relação. A Mônica, por exemplo, ela já quer Ele vai mesmo. reunir todas as coisas que precisam ser doadas para ela fazer uma só viagem, levar para o lugar. Ela quer fazer a coisa de uma forma mais estruturada. Um adendo aqui, mantenha na sua cabeça onde você parou pra Não você prometo, continuar. mas vai. Eu vou lembrar. Eu já tava aqui... Para isso eu preciso do Matheus, que é o nosso produtor. Matheus Farão, uma salva de palmas aí em casa pro Matheus Farão, nosso produtor. Bom, eu ia falar do MBTI, que foi um assunto que eu me interessei muito, assim, acho que no ano passado eu tive um surto que eu comecei a estudar. A gente vai precisar de cartas, legenda aqui, se você não sabe o que é o MBTI. MBTI é basicamente um... Teste comportamental. É um teste comportamental, é uma tipificação, assim, pra personalidade. Colocar... Tipificação, Tipificação, tá certo. E colocar aí, as pessoas em caixinhas, vamos dizer assim. Vai, esse cara tem mais essa tendência, mais essa. E aí tem, pra você analisar o MBTI de uma pessoa, o primeiro passo, o mais correto a se fazer, que infelizmente não é o que as pessoas lembram quando vão fazer teste de MBTI, é analisar as funções cognitivas. E acho que as duas funções opostas, a primeira, assim, que você analisa, é exatamente isso que vocês estão falando. Se você reúne... quando você está buscando informações, se você reúne várias em uma caixinha para depois você processá-las, ou se você pega uma, processa, pega outra, processa. E, assim, isso já mostra que tem... Eu não vou lembrar agora exatamente como é que tipifica isso, mas uma parte muito, assim, oposta do MBTI de vocês. Sim, e isso, inclusive, provavelmente explica, em parte, o sucesso da relação. Não que duas pessoas que tenham menos complementaridades e mais afinidades, por assim dizer, né? Que elas não possam ter um relacionamento de sucesso. Claro que podem, até porque você não é um golfinho, você não é uma tarântula, você é uma pessoa. Então você pode tomar uma decisão consciente de fazer algo dar certo. Sim. Né? Eu não lembro exatamente por que eu entrei nisso, né? Mas assim, por que é que eu... Porque você estava falando da sua dificuldade de se manter num assunto, porque você quer resolver... Né? Quando alguém te fala uma coisa, você já quer resolver Sim. aquela primeira parte que a pessoa te falou. E aí você foi dar o exemplo dessa questão, por exemplo, dessa questão da roupa. E é uma coisa que aconteceu em casa, mas você viu que eu tirei ontem a roupa. Sim, porque quando ela percebe que eu fico muito incomodado. Ele fica incomodado. Eu fico muito incomodado. E aí ela percebe que eu fico incomodado. Assim. Né? Ai, meu Deus, aquele monte de roupa. Ela percebe que eu fico muito incomodado e generosamente ela, né, e vice-versa, né? Eu não quero ficar incomodando ela também com coisas que eu percebo que são ruins, então eu procuro tirar da frente. Mas então essa foi uma explicação, né, para você falar dessa tua dificuldade de se deter num assunto. De me deter num assunto, porque eu já quero tomar uma providência. Sim. Né? E talvez eu nem sempre tenha sido assim. Com o passar do tempo, a gente vai mudando a nossa performance ao acolher nossas vulnerabilidades e encontrar nossas forças. Quase sempre uma coisa tem a ver com a outra. Sim. Quando você pensa no temperamento, por exemplo, as pessoas de temperamento frio, elas têm uma espécie de uma vulnerabilidade que é um tempo maior, uma latência maior para se colocar em marcha. Uhum. É uma vulnerabilidade. Uhum. Entretanto, elas têm essa vulnerabilidade porque elas vão fazer uma análise mais contextual e mais rica das coisas. Já um sujeito de temperamento quente tem uma vulnerabilidade de fazer uma ponderação melhor. Uhum. Exatamente por isso. Ele tem a força de fazer as coisas com um ímpeto maior. Então eu, por exemplo, que sou um sujeito de temperamento quente, eu tenho uma vulnerabilidade natural que é fazer análises empobrecidas. Porque eu tenho a tendência de ter a ignição tão logo eu faça os primeiros acordes de uma análise. Uma reação rápida. Certo? Uhum. Em compensação, este ímpeto é um ímpeto muito fazedor. Toda vez que eu encontro a minha vulnerabilidade, com inteligência, eu encontro também a minha força. Uhum. Sua mãe, por exemplo, pode se ressentir de, às vezes, precisar de um tempo um pouco maior de latência para tomar uma atitude. Certo? Entretanto, ao tomar atitude, ela fez uma análise muito mais contextualizada,
né? Na Sim. qual, fatalmente, ela será mais assertiva. Então, quando a Será? gente descobre... fatalmente. Será? Fatalmente. Não sei. Quando a gente descobre, a gente toma contato com a nossa vulnerabilidade, em vez de tentar afastá-la, de tentar nos afastar da ideia de que nós temos fraquezas, a gente tem duas chances de ser mais forte. Uma, de entender qual é que é o antagonista daquela vulnerabilidade. Porque eu provavelmente tenho tal força. No meu caso, vulnerabilidade, análise, força, ação. Certo? Tá. Por outra visão, né, e por conseguinte, se eu sei que eu tenho uma tendência a fazer análises mais pobres, eu posso me deter por mais um tempo toda vez que for fazer uma análise. Sim. Certo? Entendi. Você pode se incentivar, forçar a sua própria natureza para ter uma atitude mais rápida, embora não esteja completamente segura. E por aí Sim. vai. Entendi. Por isso é que é tão importante a gente assumir e assimilar as nossas vulnerabilidades, porque é o ponto de partida necessário para que o GPS calcule a sua rota. Você sabe de onde você tá saindo, né? Da sua saída. As pessoas com alguma frequência, a maior parte das pessoas não sabe para onde vai, Uhum. certo? Mas é sempre bom você saber de onde tá saindo. Mas muitas que sabem para onde querem ir não sabem exatamente seu ponto de partida, que parece mais fácil, mas não é. É verdade. Quem sou eu? Onde é que eu tô situado? Qual é a minha realidade? Sim, eu ia falar isso, que é um assunto profundo, né? É. Isso Caramba. que vocês estão falando, porque eu vejo que, assim, principalmente nos dias de hoje, esta palavra, ela é usada com uma conotação pejorativa, né? Uhum. Então, eu nunca tinha... Já ouvi você falando, claro, sobre esse assunto, mas nunca tinha me aprofundado nesse sentido, né? De entender a minha vulnerabilidade, ela não é necessariamente algo negativo, mas algo que eu posso olhar e É um dado. Cuidar. Instrumentalizar. Isso, Ela é um exatamente. dado. E aí, tem uma coisa que enquanto a gente tava aqui pensando o tema e tudo, eu lembrei de quando eu assisti o Stranger Things com o meu irmão, com o Guilherme, que tem 10 anos. 11? 11. 11. Até tá. Então, e isso foi recentemente, foi essas últimas semanas, assim, a gente tava terminando a 4ª temporada, e assim, é um programa que tem muita coisa pesada pra uma criança da idade dele, um pré-adolescente da idade dele, né? Ai, meu Deus, Vocês tô já tão vão grande, né? pensar, né? Nossa, a Mônica deixou o Guilherme assistir Stranger Então, Things. Julgue-nos, sociedade. Sim, ué. Julgue-nos. Então, porque Eu deixei, ele queria muito assistir. E como ele ia assistir na companhia desta irmã? E cada um conhece os filhos que tem, né? Enfim. Aí eu autorizei ele a assistir, enfim, porque ele tá pedindo isso faz tempo. E a gente, assim, teve uma conversa muito Sim. aberta, assim, assistindo. Ele Então, tipo assim, Tá ai, assistindo Maria. com uma adulta do lado, né? Então, muda, né? Aí ele, ai, Maria, não tô querendo ver essa parte aí, não. Isso aí tá me dando um pouco de medo. Uhum. Aí eu avisava ele, tipo, ó, agora vai dar susto, você se prepara. E, então, foi tendo esse tipo de acompanhamento. Mas eu acho que Stranger Things nem tanto pelos efeitos visuais, assim, pelo bicho, pelo monstro, que é uma série pra pessoas mais adultas, mais crescidas, mas que a classificação indicativa que tá lá, que é pra 16 anos pra mais, ela tá lá porque é uma série moralmente muito complexa. Muito complexa. A gente tá falando ali da protagonista, que é a 11, ela é uma menina que foi criada num laboratório. Então, assim, as pessoas forçavam ela a usar drogas desde... Não sei nem se posso falar isso aqui, de dar Acho que vai ter problema que dar pro um YouTube. pim. Usar aquelas Será que coisinhas precisa, assim. Matheus? Acho que não. Acho que Não? né? Mas você pode trocar por entorpecentes. Entorpecentes. É. Melhor, né? Então, mas, enfim, os cientistas de lá, eles sempre trataram ela muito mal. A menina passou o inferno e um pouco mais durante a infância inteira dela. Aí ela fez os amiguinhos lá, e aí se passa a série normal. Na 4ª temporada, ela acha... eles têm que lidar lá com um monstro, e aí alerta de spoiler, mas acho que ninguém vai ligar, né? O vilãozão que eles têm que combater é um experimento também. Uhum. Ele foi criado no mesmo laboratório que ela. Ele era o experimento 1, o primeiro experimento, e ela era o experimento 11. E aí, quando chegou nessa parte,
a temporada inteira tava construindo, assim, um negócio de uma dualidade pra 11. Então, mas ela não sabia se ela era o monstro ou a super-heroína. Porque ela machucou muita gente durante a série inteira. Algumas vezes até por ela querer mesmo, assim, de raiva na hora, ou de falta de controle, por acidente. Assim, tudo que você imaginar, né? A menina tem poderes. E pra ela era uma coisa não resolvida. No final da série, tem uma coisa ali que fica muito clara, é muito bonito, apesar de ser meio violento. Ela recusa o convite do vilãozão lá desse experimento, porque o experimento chega pra ela e ele fala, eu quero que você venha comigo, você me ajude, porque eu tô querendo matar todo mundo, fazer um baita projeto, aí a gente vai dominar o mundo. Ela falou, não. Por quê? Porque ela tinha um princípio moral ali, ela queria fazer o certo. Mesmo ela não sabendo direito o que era certo e o que era errado, porque ela não era instrumentalizada. Mas é que eu expliquei pro Guilherme, quando a gente tava assistindo, quando a gente terminou de assistir. Qual é a diferença entre um herói e um vilão? O herói e o vilão, nesse caso do Stranger Things, por exemplo, passaram pelas mesmas coisas. Inclusive, talvez ela tenha passado por coisa pior do que o vilão, né? Mas, assim, o argumento desse vilãozão era o seguinte, não, mas eles me maltrataram, eles fizeram mal pra mim, e aí por isso eu vou matar todo mundo, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo. O que a 11 faz? Eles fizeram o pior com ela, e ela perdoa eles, e ela protege a galera que fez mal pra ela. Então eu falei, Guilherme, você tá sacando aqui? Por isso que não dá pra passar pano pro vilão. Mas maltrataram ele. Maltrataram a heroína também. Ou seja, você tem uma escolha. Uma escolha. Ele não precisava fazer aquilo. Ela aceitou a vulnerabilidade dela, que era o poder. Ela não gostava de ter poder, gente. Tipo, isso fica claro na história inteira. Ela nunca gostou, assim. E pra ela era um negócio tipo, meu Deus do céu, será que eu sou um monstro por causa disso? Pra ela era uma vulnerabilidade. Então a questão não é, mas eu tenho tal coisa, e aí isso é o problema da minha vida, é o defeito, é a minha sina. Não necessariamente. Se você souber instrumentalizar, vai dar certo. Então você tem a escolha de ser um vilão ou um herói. Toda pessoa tem uma escolha. Não importa o que aconteça, ela sempre tem uma escolha. E nesse momento você acabou com o episódio. Acabou com o episódio. Acho que qualquer coisa que disser agora, nós vamos sobrar. Mas nós vamos sobrar. Né? Sim. Eu me lembrei do prefácio do livro da Malika Chopra, que é filha do Deepak Chopra. 1000 Promessas para Meu Bebê. O prefácio foi o pai dela que escreveu, né? Deepak Chopra. E uma das últimas frases desse prefácio, eu acho muito bonita, me marcou. Eu ganhei esse livro. 100 promessas para meu bebê. Eu ganhei. 100 promessas para meu bebê. É o que eu falei. 100 promessas. 100 promessas para meu bebê. Eu ganhei esse livro quando fiquei grávida da Maria Clara. E aí, uma das últimas frases, ele fala assim... toda criança... Não. Ele fala assim... Ai, meu Deus. Toda mãe um dia foi um bebê? É isso, não? Não. Ele fala assim... Não é assassino, mas ele usa algo... Sim, todo bandido... um dia foi um bebê, não é isso? Todo bandido, todo não sei o que, um dia foi um bebê. E aí ele fala da importância, obviamente, né, da mãe ali como um núcleo, né, de... Um esteio mesmo, né? Um suporte. Pro bebê e tal, pra família. Eu queria lembrar... acho que ele fala todo vilão. Acho que ele fala todo vilão. Depois posso pegar a frase e a gente deixa na descrição do vídeo. Todo vilão, eu acho que ele fala. Já foi um dia bebê. E aí ele vai falando, ele vai dando alguns exemplos, né? Tipo, a pessoa que fez tal coisa, a pessoa que fez tal coisa e tal. Sempre, né, ressaltando uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Todos já foram um dia bebê. E aí, o que é que você faz com isso depois, né? A dicotomia de a gente às vezes falar, será que eu sou um monstro ou será que eu sou uma boa pessoa, né? Bem-vindo ao Clube 11. Isso é o retrato da vida de todos nós, né? E antes de eu seguir aqui em algo que eu acho muito importante que você tocou e eu dei uma sequência, eu queria fazer uma fala para você que achou que a gente fez muito mal de deixar o Guilherme ver o seriado, né? Ô imbecil, você teria feito esse
essa cama, né? Essa avaliação que a Maria Clara teria feito, ou seja, o Guilherme talvez não pudesse ver comigo o negócio, que eu sou um boçal, mas a Maria Clara dava para ele ver, né? Então a gente tinha um adulto competente para fazer a função, né? A tua leitura, nesse caso, foi muito sofisticada, Maria. E é engraçado porque, se você olhar para a sociedade como um todo, você vai observar que as pessoas estão nessa dicotomia, né? Ou o cara sabe tudo, certo? Ele tem os dentes perfeitos, ele se dá bem nos negócios, ele é o as em todas as áreas da vida, certo? Ou bem, o sujeito é uma vítima da sociedade. Pode observar, de via de regra, o sujeito está num desses dois papéis. Porque a vida dele é uma tragédia, etc e tal. E a gente vê os falsos mártires, né? Como diz o nosso amado Padre Marcos, né? Que esteve aqui conosco semana anterior ou semanas anteriores. E falando, né, dos falsos mártires. É aquela pessoa que está sempre supervalorizando uma coisa que fez, porque tem uma carga dramática, né? Escuta, dá para ser alguma coisa no meio dessas duas aí? A história da dicotomia, né, que você colocou, que você até falou assim, olha, eu sei que é uma coisa muito violenta, mas é muito bonita. Sim, mas isso é o que mais acontece. Um bebê vir ao mundo é um ato de violência contra a mulher, se você for pensar. Sim. Né? O parto é absolutamente violento. É um grande evento, Né? Então, a entrada de uma garota na sociedade... Não, e próprio do bebê violenta. também, ele ter que sair da barriga da mãe. A primeira pro inspiração... bebê, a primeira vez que um bebê precisa inspirar, é por isso que os bebês choram quando eles saem da barriga. Normalmente, porque é dolorido. De verdade, né? Eu acho que deve ser mais porque eles sabem como tomar muita vacina. Por isso que eles choram. Essa é outra história. E você falando da história do Guilherme assistir... É que assim, para nós, foi uma questão didática. É um momento importante para o Guilherme. Essa é uma questão da nossa família. Então, para ele era importante, nesse momento, ele assistir por conta disso mesmo que tem nessa série. E que eu mesma não quero assistir. Mas, graças a Deus, temos Maria Clara aqui na nossa família. Então, foi possível ele fazer esse caminho importante para ele nesse momento. Agora, essa história dos heróis e das vítimas é muito interessante da gente pensar. Porque... ou você contar a sua história só como se você tivesse tido vitórias, como se você fosse o cara. Ou dizer que você só deu azar na vida. Isso não é o jeito certo de contar uma história. Porque no final das contas a gente é a junção dessas coisas. Todo mundo sente dor, todo mundo tem vitória. Todo mundo em algum momento vai ser vítima de uma situação. E todo mundo pode efetivamente ter algo de heróico. Né? O verdadeiro heroísmo muitas vezes é apenas fazer o que tem que ser feito e estar lá. Só, exatamente. Certo? Como diria já São José Maria Escrivá. E quando a gente fala sobre as nossas mazelas, sobre as nossas vulnerabilidades, a gente joga uma luz sobre elas. É como aquele monstro de que a gente tem medo, aquela sombra fantasmagórica, né, na penumbra do quarto. Quando você acende a luz, você percebe que aquilo é só o mancebo, que aquilo é só a cadeira, né? Então, quando você integra em si aquilo que você não tem de tão bacana, de alguma forma aquilo para de ser tão assustador. E pode se tornar uma força. No meu trabalho de consultoria, por exemplo, a vulnerabilidade é uma imensa força do meu trabalho. Porque quando eu chego numa empresa, para ajudar o cara a lidar com as situações dele, se eu chego lá como um herói que sabe tudo, em vez de eu criar com ele um laço, eu crio uma relação asséptica. Né? A gente nunca vai se misturar. Porque ele sempre vai olhar para mim como se eu fosse alguma coisa muito diferente dele. Sim. Certo? E é exatamente aquilo que a gente estava falando no início do episódio. Isso inibe a conexão real humana. É a mesma história de você ouvir música, ouvir podcast, ouvir não sei o quê, e ficar se distraindo o tempo inteiro pra anestesiar algo. Mas eu quero jogar um sal aí pra vocês dois. Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, mas o mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas usam isso de uma maneira negativa. Como? Porque as pessoas viram vítimas. Vítimas de si mesmas, entendeu? Tipo, você entendeu? Sim. É o que tá acontecendo com um monte de gente. As pessoas pegam essa vulnerabilidade e transformam em algo que
que é depreciativo, que, sabe, que acaba com a pessoa. Então, assim, muita gente hoje em dia que fala, ai, tenho crise de ansiedade, não sei o quê. Às vezes desenvolve até uma patologia, aí tem Sim. uma depressão e tal. E aí, é porque assim, olha, meu cabelo não é assim do jeito que eu queria. Posso voltar Eu pra sou 11? zoada na escola, não sei o quê. Sim, eu tô levantando aqui, eu joguei o sal pra vocês falarem sobre isso, porque isso é uma coisa que a gente vive, que a gente vê no Que a dia a gente vê, dia. então. Filha, Entendeu? Não é na escola, é no trabalho, né? A gente já não falou outro dia das grandes empresas aí que estão super nessa onda aí da agenda, da meio ambiente, não sei o quê. Então, ai, você não pode falar mal, você não pode... O que é falar mal? Ai, você não pode criticar a pessoa por causa disso, por causa... Tudo é doloridinho, entendeu? Uhum. Ó, uma coisa importante só, né, pra gente situar, lembra aí do que você vai falar, Tô lembrando. é que é importante a gente falar da nossa vulnerabilidade de forma ordenada. Porque as suas vulnerabilidades, antes de qualquer coisa, eu convido você a pensar o seguinte: sua vulnerabilidade te coloca em contato com uma tarefa. Tá. O que é que eu faço com isso? Qualquer outra percepção que não essa, eu desconfio que seja muito pouco útil. Então, por exemplo, eu, Fábio, sofri de ansiedade. Eu sei como é. O fato de ter sofrido de ansiedade me habilitou para ser útil a outras pessoas com ansiedade. Porque quando eu digo para o sujeito, olha, eu acho que eu sei do que você está falando, eu não tenho como saber exatamente, porque como eu me senti não é necessariamente como o outro se sente. Né? Mas você poder dizer para o cara, meu, eu sei como é que é. Que não é uma frescura, tal, mas que também não é o fim da tua vida. Certo? Então, quando a gente fala dessa coisa de tomar contato com a vulnerabilidade, é para a gente conseguir instrumentá-la de forma útil, que é o que a Maria Clara falou sobre a decisão. Concluindo o aspecto da consultoria, o negócio é o seguinte: se eu fosse mais esperto que os meus clientes, eles é que estavam trabalhando para mim, não era eu que trabalhava para eles. Tá maluco? Vou chegar lá na empresa do cara, o cara tem uma imobiliária, o cara tem uma empresa de locação, o cara tem uma construtora, o cara tem um negócio no ramo de limpeza, no ramo de decoração, um café, e eu é que sei do negócio dele mais do que ele? Lógico que não. Não tem como, né? Se eu não tiver clareza de que eu não sou tão esperto, eu não posso fazer alguma coisa muito esperta. Como, por exemplo, ouvir o sujeito atentamente e ajudá-lo a articular as suas questões. Mas para isso eu preciso me colocar no meu lugar. E eu me colocando nesse lugar de dizer, escuta, gata, você me chamou aqui, tá me contratando, mas eu não tenho todas as respostas. Eu venho aqui para somar com você. Nós estamos juntos. Certo? Eu já quebrei empresa e tal, então não viaja. Sou um puta cabeça de bagre pra um monte de coisa. Certo? O cara fala, posso conversar com ele então. Esse cara não vai usar o que eu tô dizendo contra mim. Né? Ao fim e ao cabo, basta lembrar novamente da história dos heróis. Eles geram o fascínio que geram porque eles têm um superpoder e porque eles têm alguma grande fragilidade. O superpoder é para causar uma admiração. Ele tem um efeito hipnótico. Né? É uma alegoria, geralmente, né? É. Agora, a fragilidade é para gerar identificação. Fala, pô, esse cara também tem problema igual a mim. Ele tem dor, ele tem uma fragilidade. Agora, superpoder, não queiram me entender mal, por favor. Né? Isso aqui é uma visão alegórica. Superpoder, cada um de nós, de certa forma, tem um. Sim. Né? Sim. Então, é isso. Não vai ter jeito de você ter só superpoderes, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma facilidade de articular as coisas. Você está falando de habilidades uma habilidade bem desenvolvidas, né? Que isso bem colocado a serviço de outras pessoas faz um puta resultado. Sim. Certo? Outras pessoas têm a habilidade de tocar as pessoas. O superpoder delas é a arte, é mostrar a beleza, né? E por aí vai, tem muitos superpoderes. Tem. Né? E todo mundo que tem poder tem fragilidade e vice-versa. Mas fale da 11. Não, então, porque o que você tinha proposto, o sal que você jogou, tinha sido justamente que essa questão da vulnerabilidade também, às vezes, acaba sendo levada de um jeito desordenado, que também foi o que o papai falou. Bom... Eita. Fiz bobagem aqui. É uma vulnerabilidade. Sou meio desastrado. Então, e eu ia comentar da 11 de novo o seguinte...
A vulnerabilidade dela era a questão do poder que ela não sabia controlar e pra ela sempre foi um grande problema, não sei o quê. Quando ela negou o convite do vilão lá, ai, vamos dominar o mundo, mas aí eu vou precisar que você mate fulano, não sei o que lá, faça tais coisas, e ela recusou, ela usa o poder dela, que ela não gosta, que pra ela é vulnerabilidade, a serviço da proteção dos amigos dela. Então ela faz um negócio que ela não gosta, que é uma habilidade telepática, um negócio dela que aparece na série, pra salvar a amiga dela. A amiga dela teria morrido. Todos os amigos dela teriam morrido, ao fim e ao cabo, no final da série, se ela não tivesse colocado essa habilidade dela a serviço deles. Uhum. E geralmente é isso que acontece. As coisas que... Nossa, eu lembrei de uma coisa que você fala bastante. Pra gente, que é que a gente geralmente não tem medo do que tem mais de obscuro. Eu ia falar disso agora, tá aqui na minha cabeça. Eu tava esperando você concluir. Ah, que legal. Mas sim que a gente tem medo da luz que a gente pode exalar, que a gente pode refletir, melhor sim, assim. Sim. E, assim, é muito isso, porque não são qualidades exatamente nossas. E por isso, muitas vezes, a gente fica receoso em usá-las. Mas, tendo consciência disso e pensar, por mais que não seja confortável pra mim, eu sei que isso vai causar um efeito bom, isso pode ajudar outra pessoa. Então, por exemplo, na questão de uma vulnerabilidade, passei por algum momento difícil, alguma questão... Aí eu lembrei do que você tinha falado ali da crise de ansiedade, por exemplo. Aí passei por isso. Pra que eu vou usar isso? Você pensa, crise de ansiedade não é uma coisa muito, né? Não é igual o superpoder a telecinese da 11. Não dá pra você colocar serviço desse jeito. Mas, poxa, isso teve um impacto em mim, certo? Isso tem um impacto em mim? Mudou algo na forma como eu assimilo as informações e agora eu sou capaz de interpretar aquilo que me é apresentado de uma forma diferente. Sim. Eu sendo capaz de ter uma outra interpretação, eu posso comunicar uma coisa diferente para outras pessoas. Que foi o que você tinha falado. Usar o seu exemplo como uma força, né? Exatamente. E às vezes não é nem simplesmente um exemplo. Uhum. Então, tem alguém verdade, com algum problema, com alguma questão ali. E aí, eu vou usar um exemplo da arte. Vamos supor que eu acho que pra mim é o que mais me veio na cabeça, assim, é o que mais seria fácil de usar. Tive uma crise de ansiedade, por exemplo. Nunca foi o meu caso, graças a Deus. Mas isso alterou algo em mim, então causou um impacto. Agora eu interpreto as coisas que me são apresentadas de outra forma. Ou seja, eu interpretando as coisas de um outro jeito, eu consigo ter novas ideias e eu crio uma obra com nuances novas, com detalhes que eu sei que vão comunicar de um jeito específico para um certo público. E aí eu atinjo uma coisa neles e eu vou... e essa obra vai ter um impacto maior do que poderia ter se eu não tivesse passado por essa crise de ansiedade. Então, coisas ruins podem causar um efeito bom. Quase sempre. Quase sempre. Que é uma questão de você achar a beleza oculta ali Claro. no mal, no conflito. Deus não é idiota, gente. Deus não é idiota. Deus não tá de sacanagem com a gente. Se existe uma possibilidade da gente passar por coisas ruins... Tem aos graça nossos em olhos, desgraça. Lógico que tem. Deus não tá de sacanagem. Isso que você falou me leva para alguns lugares, né? Então, você fala, né? Tanta gente tem essa síndrome do impostor, porque fala, pô, eu não sei se eu sou tudo isso mesmo. Não, você não é. Você não é tão esperto, você não é tão talentoso. Isso que tá em você. Eu não sei se eu tenho isso mesmo. Não, você não tem. O que não quer dizer que isso não está em você. Pô, mas peraí que tá um pouco confuso. Você tem uma coisa que está em você. Se você não usa ela para um projeto maior, para aquilo que é a promessa que está contida em você, então é como não ter. É uma sensação dicotômica mesmo. Parece que aquilo tá, mas não tá. Aquilo só vai fazer um sentido mesmo para você quando você entende que não é seu, mas está em você e que precisa ser usado para uma finalidade. Uhum. A Lua tem uma vulnerabilidade. A Lua não tem luz própria. Tadinha da Lua, ela não tem, certo? Só que em vez dela ficar na maluquice de que, pô, por que eu não tenho uma luz, etc e tal, ela se posiciona de uma forma que ela pode reverberar, que ela pode
resplandecer uma luz que não é dela, mas está nela. A lua perdeu o encanto dela para você agora que você parou para pensar que ela não tem luz própria? Não, pra mim Certo? não. Em última análise, nós também não temos luz própria. Porque não. ela ilumina uma parte do nosso cotidiano que não tem a luz do sol, com o sol ali aparecendo igual no dia a dia. Então, ela tem uma função muito bonita. A lua é absolutamente fundamental na vida humana. Sim. Ela só não é tão importante quanto o sol. E beleza. Certo? Então, se eu tomo contato que aquilo que está em mim não precisa ser meu, mas precisa ser utilizado adequadamente, isso é profundamente ordenador. Eu, por exemplo, tive, e eu não estou dizendo que aqui essa é a raiz de todo o mal e de todos os casos de ansiedade, mas a minha ansiedade estava muito calcada na ideia de tentar controlar as coisas e de esconder as minhas fragilidades. De que não, mas eu preciso dar um jeito, eu preciso... Não, gato, você não vai. Você não tem força para tudo isso. Você vai até um certo ponto. Certo? Você pode caminhar 1000 quilômetros, mas andar sobre as águas você precisa de uma outra parada. Não tem jeito. Né? Você precisa reconhecer que assim, só na presença do seu Salvador, senão você tá enrolado mesmo. Nossa, e que exemplo legal esse da lua que você deu. Eu uso com alguma frequência. Em algum momento eu me dei conta e uso com alguma frequência. Né? Porque ele é até uma simbologia de Nossa Senhora. Sim. Né? Sim. E aí eu me lembrei de uma história que, assim, a gente até já comentou desse assunto aqui anteriormente no SAL, né, recentemente. Mas o EJC, pra mim, foi, assim, uma experiência que mostrou muito disso, assim, de você aceitar uma vulnerabilidade e fazer o que dá, mesmo que não seja uma qualidade exatamente sua. Sim. Então, eu achei muito legal esse exemplo da Lua, porque eu me lembrei agora que... gente, o EJC foi sensacional. E algumas pessoas vieram e no final do evento, assim, amigos que eu fiz, estavam falando, nossa, mas como você é legal, não sei o quê, você fez tal coisa que me ajudou, que marcou, assim, tal parte do evento pra mim. E aí, eu ouvindo aquilo, foi engraçado, porque tem elogios que você ouve e você fica tipo, nossa, que legal e tal, né? E tem alguns elogios que vocês já devem ter experimentado essa sensação, que você ouve e você fica tipo, tá bom. Tipo, que você não acredita muito. E eu pensei, por que será que isso tá acontecendo? Porque eu tava imitando uma coisa que não é minha. Os momentos que as pessoas falaram que foi legal, que me elogiaram, não sei o quê, esses momentos, essas ações que eu tive, foram porque eu estava imitando outras pessoas melhores do que eu. E, assim, realmente não é natural meu. De verdade, assim, tem coisas que eu faço que não são naturais minhas, que eu tô imitando de um jeito quase que artificial. Isso não é um problema, porque é bom. E a gente tem essa espécie de estigma, eu acho, né? Que você fica tipo, ai não, porque você tem que ser você e você não pode imitar e tudo tem que ser seu e não sei o quê. Não, assim, definitivamente imite. não. Você não precisa ser você se você for um bosta. E você precisa ouvir isso novamente se você não entendeu, porque é um negócio muito... É punk mesmo. Ontem, conversando com o Ernesto, né, que é o marido da Camila, ele falou uma coisa, né, que em algum momento um pastor de uma igreja que ele tava falou, né, falou assim, olha, tem muita gente que fala, você não vive o que prega, porque eu falei pra ele, tô te falando de um negócio de horário de dormir das crianças, mas a gente não é exemplo disso, né? Mas claro, isso é importante e tal, então tô te falando, mas pra nós é difícil também, então não tô aqui cagando regra, né? Ele falou, não, eu entendi, a gente tem que pregar o que é certo, não o que a gente é. Tem que pregar o que é certo, não o que você é. Porque se eu for pregar o que eu sou, é muito ruim. E a gente já falou disso aqui, né? Frase, né? Estamos todos no mesmo barco, Claro. né? É muito ruim, eu sou muito fraco pra uma ficar... luta pra todos. Se eu aqui. só posso pregar daquilo que do que a minha vida já está aperfeiçoado nela, eu não posso falar de nada, porque, cara, tô perdendo amendoim, cara. Entendeu? Então, isso que a Maria Clara falou é muito importante. Agora, antes da gente encaminhar isso aqui pro fim, né, que nós já precisamos nos encerrar, você falou de uma frase que é um pensamento da Marianne Williamson, no livro Um Retorno ao Amor, e que também faz parte do documentário O Efeito Sombra, que é muito interessante, que tem o Deepak Chopra também, né? E que ele diz mais ou menos o seguinte, os nossos maiores medos não são os de sermos inadequados.
Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz, não a nossa obscuridade, o que mais nos apavora. Ser pequenos não serve ao mundo. Não há nada de nobre em se encolher para que as outras pessoas se sintam menos inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está em apenas alguns de nós, mas em todos. E na medida em que permitimos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos permissão aos outros para que façam o mesmo, na medida em que nos libertamos dos nossos medos, a nossa presença automaticamente liberta os outros. Uau. Então, né? Você viu num filme que eu esse sei porque eu trecho vi mil do vezes, livro. 1000 vezes, né? Uau. Então... Quase um monólogo. É um... Como é o nome do filme, Fábio? Conta Ele aí pro falou pessoal. efeito O sombra. efeito sombra. Não, então, esse é do efeito sombra. É. Mas não tem no filme. Tem no Coach Carter. no Coach tem mesmo, é Carter, verdade. Inclusive eu passo pra um monte de gente ver. Inclusive, no Coach você Carter. viu pela primeira vez no Coach Carter, não foi? Acho que Depois não. você viu o efeito Foi sombra. o Ricardo que me mostrou, o Ricardo Reis. Abraço É? pro Ricardo Reis. Ah. Né? Que não assiste a gente, mas um abraço pro Ricardo Reis. Então, as pessoas se assustam um pouco com as suas possibilidades. Com ser muito brilhantes. Até porque elas, de alguma forma, sacam que esse brilho não é bem delas. Sim. Né? E dá medo pensar nisso. E aí eu termino com uma provocação pra você, Maria Clara. Porque eu falei em um determinado momento que o Guilherme estava sob os cuidados de uma adulta. E aí você deu uma risadinha meio como quem diz adulta eu, né? Qual é a questão? Qual é a dúvida? Sei lá. Porque talvez Acho você que sinta que não está... Não sou tão adulta assim. Não, deve faltar uma coisa em mim para ser adulta. Né? Talvez você devesse ter essa informação. Não falta. Não falta. Nós adultos... Será que um adulto decora a música do McDonald's? Sim, porque todo adulto pode ser um pouco retardado. Pode, né? Papai é um pouco retardado, né? Então, é muito engraçado isso, porque a gente não sabe se já é adulto, não sabe se já é empresário, não sabe se já tá bom para ser consultor, né? E aí a gente precisa lembrar daquilo, né? A gente nunca vai estar adequadamente pronto para nada que importa na vida. Não tem como. Então, assim, você já é ridículo e ridícula mesmo, entendeu? E tem uma certa beleza em ser, né? Sim. Essa dicotomia da gente, ela é muito bonita. Da gente ser capaz de fazer coisas tão legais para alguém, levantar uma pessoa, mas também a gente é capaz de derrubar. Uhum. Né? Quando as pessoas lutam para não ter fraqueza nenhuma, sem perceber, elas também acabam não tendo força nenhuma. E tem muita gente que luta para não ter força, porque tendo força pode fazer mau uso dessa força. Então, só que aí você vai ser um merda na água até quando? Eu já ouvi muito isso, né? Um exemplo, acho que mais pro nosso cotidiano, e aí já lembrei do amigo aí falando que a gente tem que falar o que é certo, né? Uhum. Que quando alguém chega e fala assim, olha, é importante você fazer atividade física e tal. Ah, mas eu não vou porque eu tenho vergonha, porque eu tô um pouquinho acima do peso, não sei o que, eu vou pra academia. E aí eu já ouvi de pessoas que treinam com frequência, que olham pra você e falam assim, cara, eu não tenho esse problema, tá? O meu problema de não ir na academia é outro. Então eu tô falando aqui do que é certo. É uma das nossas vulnerabilidades. Eu tô falando aqui do que é certo, que eu deveria ter uma vida regrada e tal, com exercício, enfim. Aí ela fala assim, cara, ninguém tá preocupado com você na academia. As pessoas estão preocupadas lá em fazer a série delas e seguir em frente, superar as suas questões ali de ter que colocar mais peso, porque quer, sei lá, aumentar a massa magra, não sei o quê, porque cada um tem seu objetivo, né, no fundo. Então as pessoas não estão preocupadas e a gente se dá muito valor, né? Você não isso aí. Você não é tão especial assim. É. E beleza. Porque mesmo a gente sendo tão quebrado assim, né? O alguém mais importante de toda a história, de tudo que há, ama a gente mesmo assim. Puxa E se vida. quebrou por nós. Se quebrou inteirinho por nós. Então, Foi o Foi a maior pessoa exemplo. que mais esteve vulnerável em toda a história da humanidade. Nossa. o mais poderoso de todos. Tchau, gente. Muito obrigada, tá? Acabamos por aqui. Então, Não temos mais o que falar. foi legal a gente ter estado por aqui. Se você nos acompanhou até agora, né, comenta com a gente se você gostaria de ver um projeto meu e da Mônica falando sobre relacionamentos.
A gente até pensou num nome, Entre Nós. Se você gosta desse nome, se você gosta dessa ideia, de a gente fazer algo assim também, uma sequência de bate-papos que depois vai virar um livro. Algo me fez, né, um conjunto de situações, de andamentos me fez pensar nisso e meu coração se aqueceu, da Mônica também, parece que ela gostou da ideia. Maria Clara tá sabendo agora, né? Ou eu te falei alguma coisa antes? Não. Eu acho que não. vocês falavam disso já faz tempo. Não, mas tempo, foi agora, essa semana que deu um pá, né? Sim. Então, diz aí, se você gostaria e que assuntos de relacionamento você gostaria de ouvir a gente falando enquanto casal. Um casal que tem uma relação de sucesso, mas uma vida de verdade, né? Com todos os percalços, né? E com todas as dificuldades do dia a dia. Né? Afinal de Não contas, são muitas, não. quem não também. tem as suas vulnerabilidades, não é mesmo? Pois é. Então, é isso aí. Faça o melhor com o que você puder, com aquilo que você tem, né? Os recursos que você tem, e os outros vão vindo, vão sendo acrescentados. Vai acreditando na marcha, porque se você está onde está, se você está fazendo o que está fazendo, nessas condições desse jeito, deve ter uma boa razão para isso. Então, vale a pena também pensar em curtir a jornada, mesmo que ela não pareça tão interessante. E por fim, uma vez eu tive um atendimento com uma pessoa que estava numa situação muito ruim. E eu virei para ela e falei assim, olha, você realmente está no fundo do poço. E fui enumerando uma série de problemas que ela vinha vivendo ali. Eu fui jogando na cara dela tudo aquilo. Em determinado momento ela abriu um sorriso e ela entendeu, né? Ela entendeu. Pô, tá tudo errado, né? O que mais pode dar errado? Não pode dar mais nada errado. Falei, você parece que tá bem, né? Tá viva, tá em plenas condições de ficar em pé. Não foi mesmo, né? E dali pra frente, a vida dela deu uma reagida, assim, em todos os aspectos que estavam maus. Uau. Isso não é garantia de que não vai ter outros sobressaltos? Não. Não. Mas se quem criou todas as coisas permitiu que fosse assim, deve ser bom. Pois é. E essa é a busca por algo muito maior, então há de valer a pena. É isso aí. Obrigada pelo episódio de hoje, pessoal. E nós nos vemos no próximo sábado. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.